a violência na sala de aula? Sim, boa tarde a todos. Eu faço parte de uma rede que se chama RAV, que é Rede de Atenção às Violências, e nós temos um trabalho muito bonito, um projeto que se chama Não Mexa Comigo, que eu não ando só. É um projeto que capacita os professores como multiplicadores para um olhar diferenciado na identificação da violência. Muito bem, uma criança, André, que chega com sinais de violência, mas não é identificado pelos professores na sala de aula, mas essa criança às vezes chega triste, através da tristeza, do calar, pode estar acontecendo uma violência ali, ou acontecer uma violência com aquela criança? Sim, a gente visita muitas escolas e às vezes a gente recebe um relato: esse adolescente está impossível, está agressivo. Mas se você for olhar, se você chamá-lo para conversar, sensibilizar, você vai descobrir muitas vezes que por trás daquele comportamento agressivo, não querer estudar, não querer ficar na sala de aula, ir várias vezes ao banheiro, ele vive ou está em situação de violência. Outro detalhe, a criança que chegou na sala de aula e o professor identificou que ali aconteceu a violência, o professor não pode usar o coração, ele pode usar diretamente a lei. É verdade, o professor que identificar e que se comprovar, eu digo sempre, na suspeita, a gente tem que investigar. Então começa na suspeita. O professor, ele encaminha uma solicitação de visita ao Conselho Tutelar ou ao CREAS. No caso de violação de direitos, o CREAS, ele faz a visita domiciliar. Mas é importante, na suspeita de qualquer violência, notificar o Conselho Tutelar. Outro detalhe importante, a criança que chegou numa situação dessa, tanto o professor como a professora, o professor ou a professora, se for uma mulher, acredito que seja a professora, e se for um homem, acredito que seja o professor, ele tem a liberdade de levantar a camisa e ver nas costas se houve uma agressão por parte dos familiares, ou leva essa criança para a diretoria. É importante que o professor nunca faça isso sozinho. Ele tem que ter uma outra pessoa como, vamos dizer assim, testemunha, né? Ele pode sim solicitar que a criança ou adolescente mostre marcas, no caso de violência sexual, que o adolescente ou a criança relate, conte de fato como foi essa violência e em seguida, de imediato, tem que fazer a notificação ao Conselho Tutelar. Muito bem, muito obrigado por a sua atenção, bom trabalho, e é isso aí mesmo o trabalho que deve ser feito dentro da sala de aula, porque a sala de aula, o professor, os coordenadores, a equipe de educacional tem essa técnica de verificar se realmente houve um abuso ou não. Isso é muito importante para que nossas crianças, nossos adolescentes tenham uma vida saudável e não venham sofrer esse transtorno por parte dos familiares, que muitas das vezes acontece dentro da própria residência. Eu que agradeço a informação, poder estar passando essa informação. Aproveitando, quero parabenizar a prefeitura desse município, os alunos muito bem vestidos, com fardas completas, tênis todos iguais. Eu acho que isso incentiva, é muito importante para a nova geração que está crescendo.